Olá, atiradores! Bem-vindos ao meu canal Tiro de Pressão. Hoje trago para vocês uma entrevista muito especial com um atirador que vira e mexe eu estou batendo um papo sobre PCPs pelo WhatsApp. Ele entende muito de PCP. É muito legal trocar ideia com ele e eu achei muito interessante fazer uma entrevista com ele especificamente sobre PCPs. Vou deixar ele se apresentar para vocês. Olá, atiradores. Eu sou Eduardo Spinetti, tenho 44 anos, sou de São Paulo, capital, e vou estar aqui na entrevista do canal do Charles Dias. Eduardo, vamos começar essa entrevista delimitando qual sua preferência de equipamentos. Afinal de contas, você gosta mais de PCPs ou Springers? E por que você tem essa preferência? Eu, particularmente, atualmente, estou preferindo PCPs. Por quê? Eu não tive boas experiências com armas de mola usando luneta. Mas isso diz respeito não à arma em si, mas à característica do tiro que você pratica. Ou seja, se você pratica, na minha opinião, se você pratica tiros apoiados, então você atira com luneta, você vai preferir uma PCP. Tiros a longas distâncias, você vai preferir a PCP. Então, essa preferência pessoal é pelo tipo do tiro que você está praticando na ocasião. Começaram a aparecer no mercado brasileiro várias PCPs de entrada com preços bem mais competitivos, né? Quebrando uma barreira aí dos, vamos dizer, R$2.000. Então você encontra PCPs por até menos de R$2.000, o que não existia até alguns anos atrás. Você acha que essas PCPs vão mudar a cabeça do atirador? Muito atirador que compraria uma Springer vai optar por uma PCP de entrada? O que você acha dessa movimentação aí no mercado brasileiro de PCPs? Bom, na minha opinião, ela tem um pouco a ver com a resposta da primeira pergunta, que é o tipo do tiro que a pessoa pratica. Também tem a ver com o local onde a pessoa reside, com os acessos a carregamento de cilindro de ar comprimido, por manutenção, praticidades de acessórios. Então, se eu acho que vale a pena uma PCP com preço acessível, acho que vale sim. A experiência da PCP diz respeito, na minha opinião, tá? Não que a sensação que eu tenho. A PCP te traz uma experiência de conforto, te traz uma analogia à evolução, a algo evoluído. Então, de não que uma boa Spring, uma boa arma de mola ou de gás RAM, não que ela seja melhor ou pior que uma PCP. Existe sim a relação custo-benefício e, de novo, o tipo do tiro que a pessoa quer praticar. Se ele quer praticar um tiro de campo eventual, talvez uma arma de mola sem luneta vai satisfazer ele totalmente. Agora, dependendo do tipo de conforto que ele procura, o tipo de tecnologia, tipo de precisão, o uso de acessórios de lunetas, na minha opinião, acho que ele vai preferir a PCP. E tem boas PCPs no mercado. Exemplo delas aí bem acessíveis é a CBC modelo B57. É uma arma, apesar dela não ter válvula reguladora, é uma arma de preço bem acessível. Ela tá na casa aí dos até R$2.000, você compra ela. Só que, de novo, você tem o custo do cilindro, você tem o custo do carregamento do ar comprimido, né? Então você tem que pensar e ver o teu custo-benefício se encaixa naquilo que você está querendo. O Eduardo, na tua opinião, uma carabina de pressão PCP, para ser boa, necessariamente ela tem que ser regulada, ou seja, ela tem que ter uma válvula reguladora? Como eu estou dando a minha opinião, eu vou falar do tipo do tiro que eu pratico, né? Que é tiros apoiados em BR, em competições de field target. Então, para o tipo do tiro que eu pratico, uma PCP necessariamente ela tem que ser regulada, tá? Eu dou muito crédito à PCP regulada.
Por quê? A PCP, quando ela não tem válvula reguladora, ela não tem uma constância do POI, ou seja, do ponto de impacto. Então, conforme vai caindo a pressão do cilindro, ela vai mudando o ponto de impacto na horizontal, tá? Ou melhor, na vertical. A horizontal geralmente continua o mesmo, mas na vertical, conforme vai caindo a pressão, ele vai caindo o ponto de impacto. Então você não tem uma constância nos tiros sem a válvula reguladora. Mas, como a gente já comentou sobre a CBC B57, ela é uma arma de custo-benefício bem acessível, né? Também está na categoria aí da Bima, das novas Bimas, acho que é 1338, e que poderia concorrer com ela seria as Artemis BR-900, né? Entre as três, eu preferiria a B57. A CBC B57, na minha opinião, ela é que apresentou, apesar das três não ter válvula reguladora, é a arma que apresentou a menor variação PCP sem a válvula reguladora. Em relação à manutenção, que é o que preocupa muitos atiradores, qual tipo de carabinas você acha que dá mais manutenção, as Springers ou as PCPs? Bem, eu usei por mais de 10 anos só armas de mola, tá? Depois que eu fui entrar no mundo aí das PCPs. Então, eu vejo que as duas, eu diria que as duas são iguais em termos de manutenções e de cuidados. Lógico, os cuidados de uma PCP, praticamente com lubrificação, cuidado de manuseio, de armazenamento, né? Você não guardar ela em lugares muito quentes ou úmidos, né? Mas todas elas, tanto a Spring quanto a PCP, ela vai precisar, cedo ou tarde, ela vai precisar você abrir ela, fazer uma manutenção. No caso das PCPs, dá muito problema nos O-rings, né? Que são os anéisinhos de vedações. Mas nesse ponto eu acho que a PCP, ela, apesar de ser mais difícil quem mexa em manutenção de PCP, eu acho que a PCP é a manutenção mais simples, porque praticamente sempre todos os 98% dos problemas que aparecem, que vão dar numa PCP, é um O-ring, é um anelzinho que vai estar rompido, ou que ele gastou, ou que ele amassou, e simplesmente se você vai, abre ela, identifica qual que é o anelzinho que deu o vazamento, e você troca aquele anelzinho, aquele O-ring lá que você compra por R$1 ou R$2 numa casa especializada, ou até mesmo em casas de construção ou de autopeça, e você substitui aquele O-ring, lubrifica tudo, limpa tudo, monta, e geralmente ela vai estar ali funcionando 100%. Agora as Springs já são, as manutenções delas já é troca de mola, troca de gaz-ram. Gaz-ram, eu tenho visto muito problema com gaz-ram. Gaz-ram ele vaza, não sei se é um problema de fábrica ou de temperatura do local onde você usa. Eu sei que ele vaza e você perde o gaz-ram, você tem que substituir. A mola, geralmente com 3.000 ou 4.000 tiros, você tem que trocar a mola. Quando você compra uma PCP, praticamente você tira ela da caixa e sai usando. Uma arma de mola, geralmente, principalmente se ela estava muito tempo armazenada, guardada, ela tem uma graxa, ela vem com uma graxa, um excesso de graxa interna que dá muito efeito diesel. Você não consegue usar com satisfação uma Spring, uma arma de mola original de fábrica. Geralmente você tem que abrir ela, tirar o excesso, fazer uma lubrificação novamente, montar tudo e usar. Então, é assim, em resumo, eu acho que as duas dão manutenções, mas eu também acredito que as manutenções das PCPs
são mais simples de resolver e mais baratas. Eduardo, na tua opinião, tunagens são melhores para armas Springers ou para PCPs? Em qual tipo em que essas tunagens oferecem os resultados mais palpáveis, mais visíveis? Depende muito da arma. Depende muito da arma, depende muito do tipo do tiro que você procura, do tipo de... Quando eu falo do tipo do tiro, eu vejo que a maioria dos praticantes aí de airguns, eles procuram potência, né? Procuram velocidade, procuram porrada. E aí, lógico, uma arma de mola, talvez nesse requisito, a sua tunagem, o que você fala em tunagem? Você pegar uma arma de mola, por exemplo, que é mola convencional, e você colocar um gasram mais forte, né? Armas de mola também elas têm uma facilidade de troca da bucha original para uma bucha de PU. Você tem a possibilidade também de você colocar um gatilho esportivo. Dificilmente você vai achar essa diversidade de acessórios aí na praça para você tunar uma PCP. Você tem muita disposição, acessórios para você tunar uma arma de mola, Spring, né? PCPs geralmente não tenho visto acessórios aí para ser tunado. Então, de novo, concentrando aí na pergunta, qual que surge mais resultados? Se é a tunagem da arma de mola ou se é a tunagem da PCPs? Na minha opinião, a que surge mais resultados em modo geral, lógico, vai depender do resultado que você procura. De repente, o resultado que para mim é positivo, que é precisão, para você pode não ser positivo, porque você estaria buscando potência. Então, na hora que você traz uma tunagem onde te traga mais precisão para uma arma de mola, por exemplo, você vai achar que não houve grandes resultados para você, porque você estava procurando maior velocidade, maior porrada, maior potência. Então, mas se você for nessa linha na minha opinião, que traz mais resultados mais rápidos, resultados mais positivos, é a Spring, armas de mola. Você, desde do encamesamento do pistão até a troca por um gasram, você já tem um resultado muito representativo, aí, bem perceptível. Na tua opinião, quando na vida de um atirador vai ser legal dele comprar uma PCP? Logo de cara, o cara está começando no tiro, ele já pode comprar uma PCP. Quando tiver uma promoção muito boa, aí ele já, não importa quanto tempo ele está no tiro, ele compra a PCP. Ou quando ele já tiver uma Springer boa, com mais experiência. Quando você acha que é o melhor momento, o momento mais interessante na vida do atirador para ele começar no mundo das PCPs? Olha, vamos lá. Eu diria que pode variar entre as três, que não vai estar errado. Eu acredito muito que cada um sabe, cada um tem uma busca, né? Se ele busca precisão, se ele busca, como eu tinha falado, sobre a comparação entre uma PCP e uma Spring, né? Na minha opinião, quando eu penso em PCP, eu penso em tecnologia, eu penso em conforto, eu penso em evolução, eu penso em tiro apoiado, eu penso em tiro com luneta, eu penso tiros a longa distância. Então, de novo, não existe uma alternativa certa, né? Eu diria para todos que vão começar que, como ele não tem a certeza se ele vai gostar da prática do tiro de pressão, que ele comece com uma Spring de entrada, né? Que ele faça primeiro aí os primeiros contatos aí com uma arma de mola, evoluindo, sentindo a necessidade, participando aí de grupos de tiro ou de clubes, né? Ele vai ter a experiência aí de estar experimentando uma PCP, e aí ele vai conseguir analisar
se é aquilo mesmo que ele quer. Porque, de novo, não é só você ir lá e comprar uma PCP igual você compra uma Spring e sair usando. Ela tem um custo de acessórios atrás. Você tem que comprar o cilindro, você tem que comprar a estação, a mangueira de carregamento, você tem as recargas do cilindro. Quando você vai para o clube ou quando você vai em lugar de atirar, você tem que carregar um cilindro que não é leve, você tem que carregar outras coisas que está envolvida no uso de uma PCP. Então também não é só você aproveitar a promoção e falar, mas eu vou comprar uma Spring de 2.000, então eu já compro logo uma PCP de 2.000. Calma, você vai gastar pelo menos metade disso com um cilindro e com uma estação. Então não é só você pensar nessa maneira, tá? Agora, como eu tenho que expor a minha opinião, eu diria que é quando você já tiver uma boa Spring. Porque quando você já tiver uma boa arma de mola, você vai avaliar exatamente qual que é o limite daquela arma de mola. Você vai analisar se aquele limite já não é suficiente para você ou se você está procurando outra coisa que a arma de mola vai te limitar, o tipo do tiro que você quer praticar. Aí eu acho que é o momento. Então seria a alternativa B, quando já tiver uma boa Spring. Eduardo, na sua opinião, a experiência de atirar com carabinas Springer ajudará o atirador a atirar melhor também com carabinas de PCP? Bom, arma de mola é a concepção, é o que te dá os fundamentos básicos do tiro, né? Você vai ter, para você atirar bem uma arma de mola, você vai precisar usar alguns fundamentos que na PCP não precisaria, que é perceber o tipo do apoio, né? Perceber o centro de gravidade. Você vai ter que usar alguns fundamentos onde na PCP, teoricamente, em alguns casos, ele vai ficar encoberto, tá? Tem a questão também que a Spring usa muito, que é a puxada do gatilho, enfim, eu diria o seguinte: vai começar no tiro, compra uma Spring, começa com ela a evoluir com ela, faz as tuas primeiras tunagens com uma Spring e depois você parte para uma PCP. Porque também depois que você tiver esse primeiro contato aí com a Spring, você vai estar participando de alguns grupos, você vai ter pesquisado alguns materiais e aí você vai ter uma opinião formada aí para já partir para algo mais certo. Você vai ter identificado qual é o tipo de tiro que você procura e qual é o equipamento que você vai ter que procurar para te trazer aquele tiro, aquilo que você procura, tá? Agradeço a todos aí que tenha assistido esse vídeo, agradeço ao Charles Dias pela oportunidade da gente colocar a nossa opinião e estou à disposição aí para alguém que tiver alguma dúvida, quiser deixar algum comentário. Assiste nosso vídeo, compartilhe e dê o seu joinha. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista com o Eduardo Spinetti, que foi muito legal, curti muito. Agradeço muito ao Eduardo por essa entrevista. É uma entrevista muito esclarecedora sobre o assunto de PCPs. E esse mundo de PCPs ainda é muito misterioso para atiradores que ainda estão só nas Springers. Tem muitas dúvidas, muitas considerações a serem feitas. Espero mesmo que vocês tenham gostado dessa entrevista. Deixe o seu like. O Eduardo vai gostar muito, vai ajudar a ranquear melhor essa entrevista para aparecer melhor no YouTube. Deixe suas perguntas sobre PCP, tanto eu quanto o Eduardo vamos ter o maior prazer em tirar essas dúvidas de vocês. Não é inscrito no canal ainda, então se inscreva, não perca tempo e até a próxima entrevista. Tchau, tchau!